Pessoal, boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde, meninas e meninas. Infelizmente, hoje nós tivemos aquele problema sério, né, com a queda de energia aqui. E as duas aulas que eu trabalharia, astecas e incas, acabaram ficando agora para aulas gravadas que eu estou encaminhando agora para vocês aí. Então, o primeiro tema que nós vamos trabalhar aí é o tema do mundo asteca. Trabalhamos na semana passada, origem do índio, trabalhamos no mundo maia, né? Hoje falaremos de astecas e incas e a semana que vem fechamos com índio brasileiro e índio norte-americano, ok? Então vamos lá, sem perder muito tempo, né? Analisar o povo pré-colombiano asteca, né? Esse povo asteca, ele está localizado no México. O nome asteca vem da cidade de Aztlán. Aztlán deu o nome de povo asteca, o povo que veio daquela região noroeste do México, uma região que foi ocupada no século I e II a.C., né? Em que esses astecas, né, eram considerados ainda povos bárbaros, né? Denominados xiximecas ou ainda mexicas. O que é interessante aqui, antes de eu chamar esse povo de Aztlán, de povo asteca, na sua ocupação, na sua origem, civilização xiximica ou xiximecas, perdão, ou mexicas. Galera, os nomes são muito fáceis de lembrar, né? Mexicas faz relação ao México atual e Aztlán ao povo asteca, né? Que nós vimos aí. Essa população, né? Como todo grupo pré-histórico aqui na América, ele tinha características muito interessantes, né? E até no século I e II a.C., também bastante chamativas ali. Eram caçadores, coletores, existia uma igualdade dentro do grupo tribal, que tinha um chefe guerreiro. É uma característica muito comum dos povos antigos da América ter uma sociedade tribal, ter essa organização de caçadores, pescadores e coletores, olhando a sociedade como uma sociedade de iguais, mas tendo a figura do chefe guerreiro acima dela ali, né? Eles se estabeleceram no México, né? Atacaram uma cidade chamada Tula, que era uma cidade tolteca, uma cidade de uma outra civilização que existia na região, e acabaram ficando por ali durante o século XII depois de Cristo, né? Exatamente na região onde hoje se estabelece a cidade do México, né? Bom, no século XIV fundaram a capital, né, do mundo asteca em cima do lago Texcoco. Essa cidade foi chamada de Tenochtitlan, né, a cidade da rocha de cacto ou do cacto de pedra, né, como era conhecida ali, que é, como eu falei para vocês, a atual cidade do México. Galera, interessante. A cidade do México foi construída nas margens e no aterramento de uma parte do lago Texcoco. E ali nasceu a civilização asteca, que depois do domínio espanhol será destruída e será construída a cidade do México em cima dela, né? Como uma forma de dominação, uma forma de mostrar o poder espanhol sobre os povos pré-colombianos, no caso, os astecas ainda. Bom, dominaram a região, se fortaleceram na região. 3 grandes cidades dominavam toda aquela região, as cidades-estados, né, de Tlacopan, Texcoco e Tenochtitlan, né? Com o passar do tempo, a gente percebe que as cidades foram sendo tomadas, incorporadas a partir do militarismo, e o poder ficou todo na cidade de Tenochtitlan como capital do mundo asteca. Ou seja, um povo militarizado, um povo guerreiro, um povo que vai dominar o poder, que antes era dividido em 3 grandes cidades, que passa a ser concentrado em uma única cidade com o passar do tempo. Galera, o primeiro grande governante do mundo asteca, no século XV, foi Montezuma, né? Esse cara levantou pirâmides, esse cara construiu aquedutos para carregar água, esse cara criou sistemas de irrigação muito complexos ali. O segundo grande governante, já no início do século XVI, foi Montezuma II. Esse é aquele que está no momento da chegada espanhola, esse que vai ver o império ser destruído pelos espanhóis e ele mesmo sendo morto durante a invasão espanhola ao Império Azteca. Então nós tivemos aí Montezuma I com as obras, Montezuma II recebendo a chegada espanhola e vendo a destruição do Império Azteca, que vivia o seu apogeu durante o seu governo ali. A economia asteca, basicamente, podemos traduzir ela na produção do milho, como havia na economia maia também, né?
feijão, cacau, algodão. O Estado dominava a terra, era uma espécie de modo de produção asiático, né, que a gente viu lá na antiguidade oriental, em que o Estado controla a terra, né, e, de certa maneira, o povo trabalha e paga tributos, né, utilizava as chinampas, aquela agricultura flutuante que eu expliquei para vocês no mundo maia, em que você fazia as balsas e plantava em cima das balsas, em cima do lago Texcoco, aqui no caso, e realizavam trocas, né? Atividade comercial com trocas. Tinha uma moeda. A moeda era a semente de cacau. Então, era um povo desenvolvido economicamente, um povo desenvolvido politicamente, um povo desenvolvido, né, dentro da lógica de produção agrícola, de comércio, inclusive utilizando a moeda, seria a sementinha de cacau, para trocas no mundo asteca ali. Primitivamente, na origem do mundo asteca, eles estavam organizados em famílias, grupos familiares chamados de calpules, guardem o nome, calpules, grupos familiares, né? Com o passar do tempo, né, organiza-se uma sociedade de vários calpules, criando um império. Socialmente, o imperador e sua família estavam no alto de uma pirâmide social, no alto do poder, né? E abaixo deles havia os sacerdotes, os militares, como eu falei, uma sociedade militarizada, com uma forte hierarquia social, característica do mundo asteca, né? Tinham privilégios, como isenção de impostos, domínio sobre terras, né? E tinham controle político. Então, quem dominava? Basicamente, imperador e família, militares e sacerdotes. O restante da população, camponeses, escravos, né, vinculados à guerra, claro, pessoas que produziam no mundo asteca ficavam presos à imagem desse imperador, desses sacerdotes e desses militares dentro do império, né? Fortemente hierarquizado, como eu falei para vocês. E a base da pirâmide social tinha o camponês e o escravo, né? Então, existia o trabalho camponês, né, em obras públicas, né, o trabalho camponês feito na agricultura, que era o quatequil, que era o trabalho que era prestado como pagamento de tributos, e havia o trabalho escravo, né, os escravos de guerra, ou escravos, né, com o pagamento de dívidas, ou condenados por crimes, trabalhavam na terra e poderiam um dia ser libertados. Então, a escravidão tem 3 características aqui, básicas: a guerra, a dívida ou o crime. Então, a pessoa se tornava escrava por guerra, por dívida ou por crime. Trabalhavam, né, produziam e poderiam, de acordo com a vontade do seu dono, né, ser libertados em algum momento ali. Então, basicamente, nós enxergamos no mundo asteca uma sociedade muito travada, muito fechada, muito hierarquizada na lógica, né, do imperador, sacerdotes e militares ali. Bom, um detalhe importante. É uma sociedade militarista. O governo, o imperador, ele tem um poder militar e um poder teocrático, porque ele governa com a força militar e governa em nome de Deus, né? E aí vem a lógica. Esses, né, astecas tinham muitos inimigos do entorno do mundo asteca. Quase todas as tribos que viviam fora do mundo asteca eram rivais, né? Eram pessoas que foram dominadas, vítimas de guerra, que lutavam contra os astecas. Isso tem um lado interessante da expansão asteca. Isso lá tem um lado muito ruim, porque quando os espanhóis chegarem e se unirem a essas tribos rivais, o mundo asteca será destruído, será arrebentado, né, queimado, saqueado pela ação de espanhóis e dos inimigos rivais que foram criados por esse militarismo fortíssimo ali. A sua religião tem o culto ao sol, tem o culto à lua, né? Eles acreditavam no colibri azul, que era o deus sol do meio-dia, né? Acreditavam, né, do Tezcatlipoca, que era o deus dos guerreiros escravos, simbolizado pela noite, o dia e a noite, e tinha uma adoração, né, devido ao contato com os maias, da serpente emplumada. Ou seja, trouxeram da civilização maia a ideia do culto à serpente emplumada, que era um protetor, né, do mundo asteca também, como foi também um protetor do mundo maia. Os astecas acreditavam
que tinham que zelar pela harmonia do universo, alimentando os deuses. E por isso eles faziam sacrifícios humanos. Como é que você fazia o universo ficar em equilíbrio? Sacrificando uma vida humana e oferecendo aos deuses, né? Os deuses, de certa maneira, ofereciam para eles boa colheita, vitórias militares, em troca do sacrifício humano, que, segundo eles, era necessário para dar um equilíbrio na vida do povo asteca e um equilíbrio para o mundo. Então, era uma religião que também, como a religião maia, colocava a lógica do sacrifício humano como forma de agradar os deuses e conquistar o apoio, né, e os bens que os deuses pudessem oferecer ali. Claro que a gente pode pensar que o mundo asteca, na verdade, ele recebeu influências culturais. Influências do mundo olmeca, do mundo tolteca, do mundo mexica, do próprio mundo maia, do novo Império Maia, estabelecido também no sul do México, né, que acabaram influenciando ali. A sua arquitetura tinha as pirâmides, os palácios, os sistemas de irrigação, os aquedutos, né, que eram formas encontradas de desenvolver a grande cidade do Cacto de Pedra, Tenochtitlan, né? Estudaram astronomia, fizeram um calendário, assim como os maias também fizeram, o calendário maia talvez um pouco mais evoluído, né? Calendário cíclico, com ciclos de 52 anos, né? E, utilizando o conhecimento, previam os eclipses solares, lunares e os solstícios. Ou seja, conseguiam, com certa precisão, analisar a astronomia, criando uma astrologia, ou seja, analisando astros, fazendo previsões a partir da análise de astros, que é a astrologia, e desenvolveram fortemente isso dentro da sua civilização. Desapareceram com a destruição da capital do Império. Um espanhol, que vocês estão vendo na imagem, representada aí, Hernán Cortés, chegou ao mundo asteca, teve apoio dos grupos rivais que cercavam esse mundo asteca, armou um ataque violento à cidade de Tenochtitlan. O Montezuma foi morto, Montezuma II, né, foi morto, a cidade foi saqueada e destruída, e como demonstração do poder espanhol, foi construída em cima daquela cidade, a cidade do México, que hoje é a capital mexicana. Uma cidade com padrões europeus, uma visão eurocentrista, uma visão de dominação. Galera, essa imagem que vocês estão vendo, ela representa o choque cultural entre o guerreiro Montezuma e o guerreiro Hernán Cortés, o europeu e o índio, o encontro, né? E segundo um relato asteca, diz a história que quando Cortés chegou à cidade asteca e viu a quantidade de ouro que existia lá, ele acreditou ter enxergado, ter encontrado o Eldorado, né? Uma grande montanha de ouro que existia na região asteca ali. E com isso, o Cortés teria montado um plano para destruir o mundo asteca, matar a população, saquear a cidade e entregar os inimigos de guerra aos inimigos do povo asteca, as tribos rivais ali. Conta a história que ele entrou na cidade, caminhando pela cidade com Montezuma, de repente ele puxou a espada, decapitou Montezuma, ou seja, arrancou a cabeça do imperador asteca, e a cidade foi invadida. O relato conta que a cidade foi destruída, que o sangue e os miolos dos astecas se espalharam pelas paredes e ruas da cidade, e que houve uma destruição violenta. E os que sobreviveram foram escravizados, ou pelos tribos rivais que apoiaram Cortés, ou pelo próprio espanhol, naquele momento que dominou a civilização asteca, né? Galera, é uma história interessante, é um momento muito forte da história, né, da civilização pré-colombiana, essa destruição do mundo asteca que eu citei para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço o fato de vocês entenderem o problema que nós tivemos com a falta de luz, né? E espero que vocês possam ver e rever essa aula para interpretar, para analisar, para pensar um pouco sobre quem eram os astecas e compará-los aos maias. Olha, enquanto o maia ele tinha a cidade-estado, né, dividido em cidades-estados, o asteca era um império. Enquanto o maia foi o povo do alto desenvolvimento do conhecimento, o asteca foi o povo da guerra. Enquanto os maias se autodestruíram em guerras internas,
Os astecas foram destruídos por uma ação espanhola apoiada por tribos rivais da região. Então, a gente consegue enxergar, consegue analisar esse choque, né, entre europeus e índios e as maneiras diferentes que isso acontece. O mundo maia já foi encontrado em crise pelos espanhóis, o mundo asteca estava no auge, mas Cortés queria o ouro asteca, e aí acabou destruindo aquela civilização. E aí você tem os paralelos para analisar, tá bom? Galera, agradeço de novo a atenção de vocês, obrigado por mais esse momento junto com vocês na aula, e a próxima aula nossa, que eu já vou preparar agora, é uma aula sobre o mundo Inca, beleza? Então, galera,